Boa noite, amada igreja do Deus vivo. É uma honra estarmos aqui reunidos mais uma vez, na presença de Deus, diante de sua glória, diante de sua presença e de tudo aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Então, amenizou um pouquinho o clima aqui em Manaus, os irmãos já estão um pouquinho agasalhados, né, pastor? Já vi gente de casaco, de blusa grossa, faz parte, né? Aqui de Manaus é assim mesmo. Então, saudar os irmãos que estão assistindo pela internet, vocês também sejam abençoados em nome de Jesus. E você que vai assistir essa mensagem depois também, que você seja abençoado no nome de Jesus. Dando continuidade ao tema que Deus colocou no coração da Jucade, falando sobre o vinho novo, falando sobre os odres velhos e de todos os comportamentos que nós estamos revisitando esses conceitos, revisitando o que significa cada conceito desse, cada problema, cada pecado desse, para a gente rememorar e ter cada vez mais atenção e vigiarmos em nossas vidas tudo aquilo que nós fazemos, praticamos, falamos, sentimos, observamos como um todo. Então a gente vai dar continuidade a isso. E antes de iniciar, eu peço a oração do meu pastor, por gentileza. Te bendizemos, Pai amado, pelo momento significativo que é a reunião da tua igreja, a oração dos 5 minutos, a tremenda e maravilhosa ministração, os tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, brinda-nos também com a tua palavra que nos será ministrada pelo nosso amado ministro Yuri, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, e que nos venha, Pai, como alento, como vida, como é sempre. Bem-vinda a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, os irmãos lembram que nós já falamos sobre preguiça, já falamos sobre mentira, e eu quero que a Késia abra a palavra de Deus, a igreja também vai abrir. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler 3 versículos, 19, 20 e 21. Gálatas capítulo 5, de 19 a 21, por favor. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino do céu. Amém. Alguém com Almeida Revista? Pode ser Marco Lopes Almeida? Marcos, vai ler aqui com a outra versão. Isso. Aqui está chegando o microfone. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Perfeito. As duas versões são a mesma linguagem, mesmo conceito, e uma linguagem, algumas palavras um pouquinho diferentes, mas a igreja como um todo entendeu, né? Esse texto é bastante conhecido, e ele fala sobre as obras da carne. Claro, aí Paulo está advertindo a igreja como um todo, para que as pessoas vigiem, para que a igreja começasse a observar sobre essas obras, porque o que são as obras da carne? Elas são a manifestação da carne em atitudes, em palavras, me ajudem, completem, ações, enfim, é como você materializar aquilo que está no coração, se for a carne, se for o pecado que está no teu coração. E isso são as obras da carne. Perfeito. E se a gente sabe que está tendo uma sequência lógica sobre aquilo que nós estamos falando a cada sábado, eu tenho certeza que se a gente fosse perguntar aqui, são 15 obras da carne que Paulo cita. Se eu perguntasse aqui de 15 pessoas qual seria o tema desse sábado, eu tenho certeza que nós falaríamos prostituição, impureza, imoralidade, falaríamos sobre lascívia, porque esses são os assuntos que permeiam boa parte das abordagens. Mas o que é interessante, e o que Deus nos trouxe essa noite aqui para falar, sobre um tema que nem sempre é comentado e muitas vezes é deixado de lado, sobre a glutonaria, sobre a gula, sobre o glutão, sobre tudo aquilo que envolve essa pessoa ou essa característica. E é interessante a gente trazer esse assunto à tona porque
como eu disse no início, a gente está revisitando alguns conceitos, revisitando algumas palavras e tendo um fundamento teórico, um fundamento básico, para você seguir daqui em diante e se avaliar e se revisitar cada vez mais, para que você tenha uma vida plena no Espírito Santo, um varão sem defeitos, um varão que busca a estatura de Cristo. Amém? Então vamos falar sobre gula. Ela cita na versão Almeida Revista glutonaria, lá no final, e também quando a Kézia falou sobre festas desregradas, né, numa outra versão. Mas a glutonaria, como um todo, ela geralmente é um pecado que a igreja, de uma forma geral, tá? Não estou falando de você especificamente, mas a igreja, de uma forma geral, ela não trata com o devido rigor esse pecado ou essa falha. Tem até as piadas, né, que crente não bebe, mas crente come. Come o suficiente para subsidiar a bebida e a comida. Isso é uma brincadeira, óbvio, é uma piada, né? E realmente, aí sabe que o pessoal da igreja já tem até aquela piada, você vai ligar para o buffet, a mulher do buffet pergunta, mas é crente? Aí se for crente, ela tem que aumentar um pouquinho a quantidade da comida para fazer o cálculo correto. Mas qual é a situação em cima disso? É um problema, é um pecado, e ele precisa ser tratado como pecado. Vocês percebem que Paulo colocou na mesma prateleira que prostituição? Ele colocou a gula, a glutonaria, na mesma prateleira que prostituição. Ele colocou na mesma prateleira que impureza. Ele colocou no mesmo lugar que idolatria. Não tem distinção do que é mais e do que é menos. Claro que as consequências de cada pecado podem ser maiores ou menores. Se você comete um homicídio, além de cometer um pecado, você vai ser preso. Mas e a gula? Qual é o prejuízo que ela traz, o que ela acontece e por que ela é um pecado? Vamos entender tudo isso nessa noite, no nome de Jesus. O salmista, ele alerta. Salmo 106, versículo 14, você não precisa ler, que eu vou ler para você. Esqueceram do seu Deus no deserto e os desejos se tornaram insaciáveis e desta forma colocaram Deus à prova. Salmo 106, 14. Salomão também alerta no provérbio de capítulo 23, do versículo 1 a 2. Ele diz, quando assentares a comer com um governador, atenta para quem está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és um homem glutão. Olha que analogia interessante de Salomão. Se você fosse sentar à mesa com um governador, preste muita atenção com quem você está se sentando. E se você for um homem glutão, se você tiver a gula expressando o seu desejo insaciável por comida, mete uma faca à tua garganta para que te controles, já que você não tem controle por si só. Veja como é a analogia interessante. Jesus fala sobre isso também. Lucas capítulo 21, do versículo 34 ao versículo 36, Jesus falando com os discípulos, fala o seguinte, acautelai-vos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado. E aí ele fala sobre várias coisas, como farras, bebedeiras, glutonaria. Então é interessante o conceito que tem esse problema, esse pecado, como ele é tratado no meio da igreja e como a gente não pode negligenciar algo como isso. Amém? Apesar de a gula ser um problema que não vai, de alguma forma, ofender outras pessoas, porque é um problema que você vai estar fazendo para si, ela é um pecado. E ela vai te fazer mal. E você vai ver que isso é um problema. Então, gula é o pecado, glutonaria é a qualidade que caracteriza o pecado. E o glutão é o indivíduo, tá? Por isso que você vai ver, em algumas vezes vai falar glutão, outras vezes vai falar a palavra gula, ou outras vezes a glutonaria, mas é esse conceito aqui. Então, Yuri, o que é a gula? É um impulso por comida. É a comida em excesso. É aquela comida além da sua necessidade. É comer desenfreadamente, é comer sem equilíbrio. Tem um exemplo muito simples que, estudando para essa palavra, eu lembrei, e foi falado nesse estudo. Antigamente, qual era o tamanho da Coca Família? Coca-Cola. 1 litro. 1 litro era uma Coca Família. Hoje tem Coca de 3 litros. Até um pouco mais, né? Os irmãos falaram 5 aí. Eu só vi de 3, já vi de 3 litros. Porque antes, um copo de Coca saciava uma pessoa.
E hoje, 1, 2, 3, 4, tem gente que toma até uma garrafa inteira, né? Infelizmente, mas é verdade. Tem gente que toma uma garrafa inteira de Coca. Mas isso se alastra para outras coisas. O que a gente chega como um conceito que seria uma quantidade suficiente para você se alimentar de pão de manhã? 2 pães, 3 pães. O que é uma gula? É alguém que come muito além daquilo que ele precisa. E a necessidade de cada um é uma necessidade individual, tá, irmão? Quando Deus coloca isso, é porque cada um tem uma necessidade. Então, cada um vai colocar aqui em avaliação, não pense em mais ou menos, porque pode ser o que é muito para você, pode ser pouco para mim, o que é pouco para você, pode ser muito para mim. Mas faça essa avaliação do que é a sua necessidade. Então, isso que é a gula. É o impulso por comida, é aquela comida em excesso, sabe, aquela pessoa que está comendo um prato e já olha para o prato da pessoa do lado para ver se vai sobrar, já olha com desejo do que vai vir a sobremesa, ainda nem terminou de almoçar. Enfim, é aquele desejo desenfreado pela comida. É aquele desejo que você não consegue controlar. A gula, além de ser um próprio pecado, ela é um pecado que gera outros pecados, outras consequências e outros problemas também. Vamos pegar alguns exemplos. A gula, ela pode transformar aquele pecado da gula em um pecado de dependência. Já repararam que uma pessoa que tem problemas, tanto psicológicos quanto emocionais, em muitos momentos coloca a sua dependência em se satisfazer através da alimentação? Isso é transmitir ou transferir a dependência de Deus para uma dependência de um prato, de uma comida, como um exemplo. A gula pode transformar-se em idolatria. Quando você passa a adorar aquilo que não é Deus, você acaba se tornando um idólatra. Então, quando você começa a adorar a comida, ou um prato de comida, ou aquilo que você deseja comer, você está idolatrando aquilo. A gula pode transformar em um pecado contra o próprio corpo. A gula pode transformar em egoísmo. A pessoa que não divide o alimento porque ela quer comer mais, ela se torna egoísta. A gula pode se tornar, inclusive, no pior dos casos, em dissensão, em briga, porque você não quer repartir o pão, você não quer repartir a comida. Então veja como um problema aparentemente simples pode se tornar algo muito preocupante, algo muito sério. O que a palavra de Deus diz sobre essa questão da dependência? 1 Coríntios 6, versículo 12. Paulo diz que tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Então, uma grande avaliação que você faz se você está cometendo pecado de gula é exatamente esse. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei me dominar por nada. Se o seu desejo por alimentação, se o seu desejo por comida te domina, você está cometendo pecado de gula. Porque a palavra de Deus diz, tudo me é permitido. É permitido você comer, pelo contrário, a gente precisa comer, precisa se alimentar. Mas eu não deixarei me dominar por nada. Jonas, capítulo 2, versículo 8, diz algo interessante. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a sua misericórdia, desprezam a misericórdia de Deus. Às vezes a pessoa está com um problema. E pode ser um problema físico. E aí realmente a comida ela vai ajudar, vai saciar teus hormônios, vai saciar aquilo que você precisa naquele momento de vitaminas e etc. Faz parte, tá? Não estou entrando nesse mérito, tá, irmãos? Estou entrando no mérito da dependência. A pessoa está triste. Vai orar? Não. Vai falar com Deus? Não. Vai comer chocolate. Ela está colocando a esperança de melhora nela numa comida. E Jonas, às vezes parece muito distante a conexão que a gente está fazendo sobre isso, mas é assim que a vida vai acontecendo e às vezes a gente não se percebe. Jonas fala que aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia de Deus. Então a gente precisa avaliar. Quando você está com problema, o que vem primeiro à sua cabeça? Vou procurar o Senhor, vou me derramar aos pés de Deus, eu vou orar, eu vou buscar alguma solução na Bíblia, vou buscar alguma solução na palavra, ou eu vou me esbaldar num pote de sorvete, eu vou me acabar numa barra de chocolate, tomar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola? É isso que vai me saciar? É isso que vai saciar a minha alma? A gente precisa fazer essa avaliação. Para a gente fechar esse entendimento sobre o que é a gula ela vai estar sempre associada a desequilíbrio, descontrole, autoflagelação
e transferência de adoração. Então, ela vai atuar nesses 4 pontos que a gente precisa estar cada vez mais atento para não cair nesse erro. Ela vai atuar no desequilíbrio, porque a gula vai fazer com que você coma mais do que você precisa. Então, você vai estar desequilibrado. A gula vai atuar no descontrole, você não vai ter mais domínio sobre seus desejos e sua compulsão por comida. A gula vai atuar na sua autoflagelação, você vai estar fazendo mal para o seu próprio corpo. A gula vai atuar na sua transferência de adoração, você em vez de adorar a Deus, vai passar a adorar uma comida, ou um prato de comida, ou alguma coisa do tipo. Então entendemos muito bem agora o que é a gula. Amém? O conceito ficou claro para todo mundo? É um problema sério, né? Vamos ver como que esse problema acontece na prática. Abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 11. Alguém consegue um copo de água, por favor? Ed, obrigado. Lucas, isso, pronto. Números, capítulo 11. Quem achou? Esse texto, irmãos, é um texto conhecido, mas você vai ver como que é a cabeça de uma pessoa que está envolvida na gula. Nós vamos ler alguns trechos e vamos começar pelo versículo 1. Queixou-se o povo de Deus de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe-se a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Obrigado, meu irmão. Amém? Quem lembra desse contexto? O povo de Deus tinha acabado de sair da escravidão do Egito. Eles estavam em Êxodo, né? Estavam saindo do Egito a caminho da terra prometida. E aí, irmãos, uma vez eu já preguei sobre isso, sobre como o povo esquece rápido das coisas que Deus faz na vida deles, né? Eles passaram sobre o mar, passaram entre o mar se abriu para eles, passaram em terra seca. Eles tinham passado por uma tempestade e para que Deus guiasse eles no deserto, ele mandou uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça durante o dia e durante a noite. E eles acabaram esquecendo disso. E aqui, o que começa falando o livro de Números, capítulo 11? Que o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe-se a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então, eles começaram a se queixar. E aí você para pensar, estão se queixando por quê? Porque está quente? Porque está frio? Porque está distante? Porque estão andando muito? Porque estão andando pouco? Vamos ler? Versículo 4 até o versículo 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos do peixe que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eles estavam reclamando por conta da comida. Eles acabaram, é como eu estou falando, assim, tem coisas que quem está passando acaba ficando cego, né? Hoje a gente vendo de fora, fica muito claro, a gente fala assim, caramba, eles acabaram de passar pelo mar, o mar se abriu para eles, eles saíram de uma terra de escravidão, eles trabalhavam dia e noite, eram escravos dos egípcios, eles viram uma coluna de fogo, viram uma coluna de fumaça, precisava de mais alguma prova de que Deus estava com eles. E aí, quando você lê Êxodo capítulo 16, você vê que dentro dessa, já tinha tido uma primeira reclamação deles, e Deus providenciou o maná. No 45º dia deles, Êxodo capítulo 16 vai falar sobre isso. No 45º dia da peregrinação, do êxodo deles, eles começaram a reclamar sobre comida, e Deus providenciou o maná. O que era o maná que foi citado nesse texto aí? Era uma provisão de Deus para o povo peregrinar no deserto. Era uma porção diária que Deus derramava através de orvalho e virava uma espécie de massa que eles se alimentavam daquilo. Êxodo 16 fala, colhei cada um segundo o que pode comer. E aí Deus vai especificando algumas coisas interessantes para falar sobre o tema de hoje. Ele determinava uma quantidade diária para alimentação. E o que era essa quantidade? Era mais ou menos 2 litros dessa mistura que eles faziam para se alimentar. Virava uma massa, né?
se eles deixassem para o outro dia, amanhecia apodrecido. Ou seja, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus estava trabalhando no coração daquelas pessoas a dependência de Deus, a acreditar e confiar em Deus. Não era porque Deus não queria dar a comida, não queria dar a carne, não queria dar alguma coisa. Pelo contrário, ele estava trabalhando no coração dos seus servos a dependência de Deus, a aprender a confiar em Deus. E aí, o que você percebe nesse pequeno trecho que nós lemos? Que eles estavam a ter grande desejo com as comidas dos egípcios, estavam rememorando aquilo que eles já tinham vivido, e começaram a chorar. Quem nos dará carne a comer? Aí lembraram do peixe, lembraram que eles comiam de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas, enfim. Muitas vezes das nossas vidas, por exemplo, eu não sentiria falta nenhuma de alho nem de cebola. Por mim, ficaria lá mesmo. Tem gente que gosta. Muitas vezes em nossas vidas, nós estamos vivendo o novo de Deus, e aqui vai o tema da Jucade, você está vivendo o vinho novo, mas está com a cabeça na vida velha. Você está com a cabeça nas coisas antigas. Então Deus estava trabalhando aquele povo. E o que acontece? Vamos lá, essa história é interessante. Agora você pega aí do versículo 18 até o versículo 20. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne de comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E aí você vai entender um pouquinho da ira de Deus, da ira santa de Deus. Versículo 19. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então Deus dá uma resposta através de Moisés para o povo. O povo estava reclamando, o povo estava chorando, estava murmurando. E aí ele falou assim: tá bom, vocês estão reclamando, tudo bem. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que vocês vão comer carne. E não é um dia, não é 2, não é 3, vocês vão comer carne, até sair pelo nariz. Vocês vão se encher, vão ficar fartos até sair pelo nariz. Deus tem senso de humor, né, irmãos? Eu quero ter essa visão, e Deus tem um senso de humor. Vocês estão querendo, vocês estão reclamando, estão chorando? Então é o seguinte, é que nem a gente fala às vezes com o filho, né? Tá bom, tá reclamando, tu quer? Beleza, mas tu vai comer tudo até ficar cheio. Então o que acontece? Eles murmuraram aos ouvidos do Senhor, e você pode ler esse texto. Esse trecho é muito interessante, você vai gostar de ler esse trecho todo. Ele tem muitas mudanças, tem muitas variações, é muito bacana esse texto para você entender como é que funciona a cabeça de um glutão. Eles começaram a murmurar aos ouvidos do Senhor, e Moisés levava essa murmuração, levava essa reclamação e pedia ao Senhor algum tipo de instrução, algum tipo de ajuda. E o que colocou esse povo nessa situação? Lembra que a gente falou sobre a gula? O que é a gula? É o desejo insaciável pela comida. Esse desejo insaciável pela comida colocou eles numa condição de murmuração contra Deus. Eles estavam com aquele desejo tão descontrolado dentro deles que eles começaram a chorar. A palavra de Deus diz lá no versículo 4, eles começaram a chorar, começaram a reclamar, começaram a murmurar e começaram a desejar voltar para o Egito. Olha como começa simples. É um desejo pela comida. Se você não controla, aquilo tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nenhuma coisa eu vou deixar me controlar. Se você não controla, isso pode te levar a um buraco muito maior, a um buraco muito pior, e algo que vai te corromper, vai te destruir como um todo na tua caminhada cristã. Então, o desejo impossível eles colocaram Deus à prova. E aí, a impulsividade, esse descontrole, ele pode te levar, ele pode nos levar a consequências inimagináveis. Alguém que está com desejo compulsivo por comer, pode matar para comer? Pode.
E aí que você começa a raciocinar como que a sua cabeça, o que vai acontecendo com você. Números 11, do versículo 31 ao versículo 35. Antes de a gente ler, lembrei de um detalhe desse texto. E aí o que acontece? Moisés recebe essa ordem do Senhor e Deus fala que eles vão comer carne. E aí é muito engraçado, porque Moisés chega lá diante do povo para dar o recado, e ele fala tipo assim, o que a gente vai fazer para essa multidão comer carne? De onde que vai sair uma... Não tem ovelha suficiente, não tem ovelha aqui no deserto. O que vai acontecer? Ele se questiona em algum ponto. E aí que a gente vê como Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas. Muitas vezes você passa a duvidar de Deus, passa a ter esse descontrole, essa falta de fé, mas o que Deus quer que você tenha cada vez mais é a confiança de que o pão te será suprido a cada dia, de que a provisão de Deus te será suprida a cada dia. E a gula, ela é exatamente isso. Ela é aquele tipo de pessoa que quer ter quanto mais possível, porque ela não confia que o amanhã terá o seu alimento também. Ela quer se acabar naquele dia, porque ela não acredita que vai comer de novo, que ela não vai ter a provisão de novo. Mas vamos ler. Versículo 31. Até o versículo 35. Então, soprou um vento do Senhor. Olha o milagre. E trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor. Cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e a noite e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 12 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá. Porquanto ali enterraram um povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Hatavá partiu o povo para Hazerote e ali ficou. Vamos aos detalhes desse texto? Primeiro, versículo 31, fala que soprou um vento, ou seja, foi um milagre que Deus fez. Não foi algo... Porque já tem vários estudos depois que existe uma migração dessas aves que passa por ali e etc, etc. Foi um milagre do Senhor. Soprou um vento do Senhor e trouxe as codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados da terra. Bom, esse texto, como tem palavra muito difícil, pode perder um pouquinho do que é esse texto de fato. O que aconteceu aqui? Eles estavam reclamando, Moisés não sabia o que fazer, Deus prometeu que daria carne para eles, e o que Deus fez? Soprou um vento do mar e trouxe uma quantidade muito grande de codornas, de pássaros. Essa codorniz, ela tem mais ou menos 96 gramas, é um pássaro razoável, pequeno, de pequeno para médio. 96 gramas é mais ou menos o peso dele. Ele trouxe esses pássaros do mar para cá para alimentar o povo. Mas como? Qual é o detalhe aí? 2 côvados é mais ou menos 90 centímetros. Ou seja, em vez de eles estarem voando alto, eles vieram voando baixo para que as pessoas conseguissem pegar com a própria mão, sem necessidade de algum auxílio de instrumento, coisa do tipo. Veja como isso é um milagre. E Deus fez isso para suprir a demanda de um povo. Mas lembra que ele já tinha ensinado sobre o maná? Parece que Deus se contradiz nesse texto, né? Porque ele dá e depois ele se ira. Mas o que aconteceu aqui? Passou isso. E o que o povo fez? O povo se levantou todo aquele dia e à noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos recolheram tinham 12 homens, que vai dar vários cestos. Aí vai dar quase 10 cestos, que daria mais ou menos, imagina, 9 quilos, 12 quilos de carne. E eles recolheram todos os cestos e levantou-se o povo de dia e de noite. Então eles ficaram mais de um dia recolhendo. O que menos recolheu teve 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. O que seria o estender? A interpretação aqui sobre esse texto, estender seria ou salgar ou fazer algum tipo de preparo para que fosse aproveitado depois, para que não se estragasse. Eles estenderam para guardar para depois. E aí, o que aconteceu? Ainda estava a carne nos seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor. Por que se acendeu a ira do Senhor sobre o povo naquele momento?
Porque a gula deles foi tão grande, o desejo compulsivo por comida foi tão grande, que eles deixaram de aproveitar aquele momento que estava sendo providenciado um milagre para a vida deles e começaram a querer estocar, porque eles não confiavam. Veja como é grave. Começa com desejo de alimento, mas eles passaram a não confiar que Deus daria alimento novamente. Para que guardar? Para que estocar o máximo possível? Existem as instruções. Pode ser que em algum momento, como Deus falou com José, para que ele estocasse e guardasse, porque viria um tempo de seca. Mas era uma instrução do Senhor para aquele momento. A instrução aqui, a aula que eles tinham tido, a experiência que eles tinham tido, foi com o maná. E qual foi a instrução de Deus naquele momento? Aproveita, come de dia, não vai faltar para vocês, enquanto eu estiver com vocês, não vai faltar. Então, aquilo que for produzido no dia, coma no dia. E quando chegar ao 6º dia, você vai produzir para 2 dias, porque era o dia do descanso do Senhor. Mas, para a gente passar a régua nesse assunto, o pessoal guardou, eles quiseram acumular, e Deus se irou com eles. E eles foram feridos com uma praga, e acenderam a ira do Senhor. Salmo 78, versículo 23, a palavra de Deus diz que Deus fez chover carne como se fosse pó. Aves e aves caíram no acampamento. Então aconteceu algo ali sobrenatural. E aí, irmãos, muitas vezes acontece isso na nossa vida falando de outros assuntos. Você pede uma bênção, pede uma bênção, pede uma bênção, pede uma promessa, pede que Deus te mostre alguma solução, alguma coisa. E quando Deus te dá, você nem comemora, você nem agradece. Você já está pensando no outro dia, já está pensando na outra situação. E aí, eu queria um carro, aí ganho um carro, e agora a gasolina? Puxa vida. Eu queria ser curado, mas e agora? Como é que vai ficar meu plano de saúde? Então, assim, a gente tem que entender que as vitórias são para ser comemoradas. As bênçãos são para ser comemoradas, para você viver a bênção de Deus mesmo, de fato, de verdade. Por isso que o povo de Deus era muito festivo, né? Todas as situações que aconteciam, eles comemoravam bem. E aqui o povo quis guardar para depois. E guardar, e guardar, e guardar, porque não confiavam na provisão de Deus. Isso é muito sério e muito importante da gente abordar. Eles recolheram de dia e de noite as codornizes. Então dava mais ou menos 10 cestos grandes, a codorniz tinha 96 gramas. Imagina aí quantos quilos tinham de carne para eles. A ira do Senhor se acendeu antes que eles provassem. E aí fala um nome estranho, Kibroth Hataavar. O que significa isso? Túmulo da cobiça, túmulo da gula. Esse lugar onde essas pessoas foram acometidas de praga significa isso. E aí é a conclusão daquilo que é a gula. A gula vai te levar para o túmulo. O túmulo da cobiça, o túmulo da gula é a perdição, é o desenfreado desejo. É aquilo que você vai fazer mal para o seu corpo, mal para a sua mente, mal para a sua família, mal para as pessoas que estão ao seu redor. Mal para a sua caminhada espiritual também. Mal para tudo. É um pecado. Não é um pecado, pecadinho. É um pecado. Pecado é pecado. Pecado deve ser tratado como pecado. E o que a gente pode refletir disso? Que a gula é um problema. A gula precisa ser vista com mais carinho. Você não pode achar que é normal o desejo desenfreado pela comida. Você não pode achar que é normal não ter controle sobre a sua alimentação. Isso não é normal. Você precisa ter esse controle, você precisa ter essa mentalidade. A gula é um pecado e a gula vai te afastar de Deus se você continuar cometendo. Os seus efeitos são devastadores. Eles vão cascatear em vários pecados, em vários erros, em vários problemas. Os prejuízos são físicos e também espirituais. O prejuízo físico é o descompasso das proteínas no seu corpo, é um descompasso das gorduras no seu corpo, é um descompasso, um desequilíbrio. Isso pode prejudicar a tua caminhada? Pode. Você precisa de ter o quê para ver o culto? Saúde. Você precisa ter saúde para dançar aqui no Vasos para a Honra. Você precisa ter saúde para falar aqui durante 40 minutos. Você precisa ter saúde para
andar com teu filho, você precisa ter saúde para sair com a tua esposa. Você precisa ter saúde. E quando você negligencia a sua saúde, falando da alimentação, você está negligenciando tudo isso. Você precisa ter um sono bom, você precisa ter um descanso bom, você precisa ter uma boa alimentação, para que você esteja cada vez mais preparado e pronto para servir a Deus. Esteja cada vez mais ávido e preparado. Eu lembro muito da história de Davi. Davi estava lá por detrás das malhadas, mas ele estava preparado para servir a Deus. Imagina se ele tivesse preguiçoso, imagina se ele tivesse mentindo, imagina se ele tivesse lá fazendo besteira para lá e para cá, ele não estaria preparado para quando acontecesse o chamado. Então você precisa estar cada vez mais preparado para servir a Deus. E a gula pode te prejudicar nessa preparação. Então, tenha essa consciência. Prejuízo físico não é só por aparência. A aparência talvez seja o que menos importe nesse momento, mas é a sua saúde, é como você vai se comportar diante das situações. 2 Pedro capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 8, diz algo interessante. O Ed pode ler, por favor? Segunda Pedro 1, de 5 a 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja que o efeito, a causa de você fazer tudo aquilo que o Ed falou, é que você vai se tornar mais produtivo, você não vai se tornar inativo, e você vai ter um pleno conhecimento de Cristo. E o que ele fala? Com conhecimento você... É bom ter conhecimento, mas adicione ao conhecimento o domínio próprio. E eu queria pegar só esse gancho aqui. Acrescente à tua vida o domínio de tudo o que permeia a tua caminhada. Você tem que dominar aquilo que você pensa. Eu levo cativo a ti todos os meus pensamentos. Sim, você tem que dominar, você tem que buscar isso, buscar essa força espiritual. Você tem que dominar o que você fala. A palavra de Deus fala que a língua, ela tem um poder de destruição muito grande. Então, o homem que não domina a sua língua, ele não domina o seu corpo. Então, você precisa, sim, dominar a sua língua. Você precisa dominar as suas atitudes? Claro, com certeza. Você precisa ter domínio sobre aquilo que você faz. Porque se você não tiver domínio, quem vai estar te controlando não é você. E aqui, o que a palavra de Deus diz? Que aqui no mundo tem um espírito maligno. Então, você precisa ter esse domínio para que não caia nesse erro. Você precisa ter domínio sobre o que você come, pelo desejo de comida? Sim, porque isso pode te prejudicar na tua caminhada, pode prejudicar a tua saúde, pode prejudicar a tua família, a tua vida espiritual como um todo. Então, acrescente a todo o conhecimento que você tem, toda a base bíblica que você tem, todo o conhecimento espiritual que você tem, acrescente na tua vida o domínio próprio sobre todas as áreas da tua vida. Busque esse conhecimento, busque esse domínio e você vai ver que você vai estar cada vez mais ativo, é isso que Paulo fala, cada vez mais ativo e mais frutuoso no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Essa era uma dica muito boa para se falar num sábado à noite de uma noite fria. Espero que os irmãos tenham entendido de fato. Isso aqui não é uma crítica à aparência, não é uma crítica a isso ou aquilo, e todos nós temos maturidade para saber do que foi falado aqui. Isso aqui é uma análise que cada um vai ter que fazer, uma análise que nós vamos levar para a nossa casa, para as nossas vidas, daqui em diante. Se eu domino, se eu tenho controle sobre o meu desejo por comida, ou se eu não tenho controle. E se você não tem, corra para os braços do Senhor. Entenda que Ele pode te ajudar, inclusive nisso, porque Ele é o Salvador da tua vida, Ele é aquele que vai te dar força, é Ele que vai te mostrar os caminhos e para onde você tem que ir. Para finalizar, o que diz a oração que Jesus nos ensinou? Mateus capítulo 6. Dai-nos hoje o pão para este dia. O pão que Deus nos dá é para cada dia. O pão que Deus te dá
é para cada dia. Qual é o sentimento que ele traz acima desse versículo? Aprenda a confiar e a depender de Deus cada vez mais. Não seja como o pessoal lá daquela cidade estranha que ficou com o nome até feio. Que eles não confiaram em Deus. Eles viram aquelas codornizes ali e, meu Deus do céu, eu quero guardar, eu quero guardar, quero guardar, quero guardar. Por quê? Eles não estavam tendo dimensão de quem era que estava abençoando eles. Pelo contrário, eu vou pegar aquilo que eu preciso comer, porque eu sei que se preciso for, amanhã ele vai mandar um outro vento de codorniz de novo. E assim a gente tem que carregar esse sentimento para as nossas vidas. É Deus quem te supre o pão, é Deus quem te abençoa, é Deus quem cuida de você. Cuide do seu templo, cuide do templo do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, Ministério de Louvor pode subir.